Bom dia, vamos a mais um Café com a Fê. Toda quarta-feira, às 9h15, eu tô aqui te esperando para ter uma palavrinha motivacional, de autocuidado, de reflexões que tragam processos de evolução para a vida de vocês e de toda a família. E hoje, não poderia ser diferente a gente fazer uma live tão especial nesse Dia das Crianças, um dia, que nos remete a repensar algumas coisas, até mesmo sobre a nossa criança interior, Como que a gente está se tratando, como que a gente está se cuidando. E isso, inevitavelmente, tem algumas pessoas que falam, Fê, o assunto da live é o impacto, da tua obesidade na vida do teu filho. Mas se eu não tiver filho, Então, assim, tu vai dizer, tá, não tem filho, mas inevitavelmente tu tem alguém na tua volta que te tem como referência, Então, assim, às vezes tu tem um afilhado, tu tem um sobrinho e que te olha e realmente tu é uma referência, Então, assim, quantas vezes a gente nem imagina, mas tem alguém se inspirando na gente. E não só pelo outro, obviamente, mas pelo autocuidado, amor próprio por si mesmo. O fator de se cuidar, ele é importante. Então, no assunto de hoje da live, é um assunto que, inevitavelmente, assim, a gente mudando nós mesmas, a gente muda muitas coisas à nossa volta. Não só nós mesmas, a gente muda as pessoas à nossa volta. Porque aquela frase, eu gosto muito, assim, que é um pouco clichê, mas eu realmente trago pra minha vida, que é as palavras movem e os exemplos arrastam. Então não basta falar, É como se eu falasse também para os meus pacientes as coisas e na prática eu não realizasse nada, ou pelo menos não me esforçasse para realizar, Então não teria a mesma força, não teria a mesma convicção, porque inevitavelmente a gente realmente tem a questão do exemplo como energia que ressoa de forma muito mais potencialmente forte, na vida das pessoas. Porque realmente não é congruente quando eu tô falando algo e não tô fazendo. E isso remete à questão em relação às pessoas que nos têm como referência. E se tu tem filhos, principalmente teus filhos, você vai ali refletir, Eles vão ser o teu espelho. Então, vamos começar nossa live aqui hoje, que é o impacto da tua obesidade na vida do teu filho. Vou dar oi aqui para quem está chegando e pedir, que vocês peguem esse aviãozinho que tem aqui do lado e encaminhem para as pessoas que vocês acreditam que vão se beneficiar com essa conversa de hoje. É uma live que é para ser, de 20 a 30 minutos, mais curtinha, mas que traga um insight aí para ti poder aplicar na tua vida, refletir sobre os teus comportamentos, trazer para a tua realidade e pensar, bom, dentro da minha realidade, o que é possível ser feito? Dentro da minha realidade, o que eu conseguiria estar fazendo, que não estou ainda hoje e que inevitavelmente iria já fazer a diferença na minha vida como um todo, Então, são dentro desse cenário que eu gostaria de estar aqui convidando vocês para que a gente possa ter essa palavrinha de hoje e conversar um pouco. Muito bem. Quem está aqui, me conte, vocês têm filhos, não têm filhos? Só para eu ter uma ideia, ou então tem sobrinho pequeno, tem criança na volta, porque é sobre isso que a gente vai falar hoje. É sobre você repensar os seus hábitos e isso de alguma forma impactar na vida das pessoas que você ama, mas principalmente aqueles que se espelham em você, as crianças, porque eles têm sim essa questão de ter essa referência que normalmente é o adulto, tá? Muito bem. Trazendo já o assunto, tá? Algumas pesquisas já revelaram que se um dos pais é obeso, o filho tem 50% de chance de ser obeso também. Tu vê, eu tô falando em chance, não é crucial, definitivo, que o fato de tu ser obeso, não, mas aumenta muito a chance. Se um dos pais é obeso, o filho vai ter 50% de chance de ser obeso também. E agora, se ambos os pais são obesos, se o pai e a mãe são obesos, as pesquisas revelam que
aumenta o risco, é risco, tá, gente? Não é bater martelo, vai acontecer, tá? Aumenta o risco em 100% quando os dois pais são obesos. Então, tu vai dizer, Fê, mas se for só um sobrepeso, uma obesidade inicial, né? O que caracteriza especificamente a obesidade é o fato da gente, né, tá ali com gordura além do que a gente poderia estar, né? Existe o índice de massa corporal que a gente avalia, mas também existe ali a avaliação de composição em percentual. Então, a questão de obesidade, às vezes as pessoas acham que é só realmente o risco, né, quando tá num nível muito alto. Mas não, a gente já sabe que hoje sobrepeso, obesidade inicial, né, que às vezes o pessoal fala, mas o meu pai tem só uma barriguinha de cerveja. Só que aquela barriga tem uma gordura visceral, né, que sobrecarrega os órgãos vitais, coração, fígado, né, tudo ali, nessa região abdominal, pulmão. E isso faz com que essa sobrecarga ela potencialize, né, o risco de eventos como AVC, infarto, diabetes, outras doenças, câncer. Então, qualquer margem de excesso de peso impacta, sim, na vida do teu filho, porque é o que ele tá vendo como realidade, tá? Então, pensem comigo. Se um dos pais é obeso, 50% das chances aumentam do teu filho ser obeso. E se ambos os pais são obesos, 100%. É uma responsabilidade que a gente tem em relação aos nossos filhos, do que a gente está apresentando como verdade. Muito importante. E que, querendo ou não, né, gurias, não adianta, eu vejo, atendo crianças também acima de 5 anos, que eu atendo lá no consultório. Mas eu vejo muitas vezes a mãe trazer, né, a criança e falar assim, nossa, eu preciso que tu ajude meu filho, porque ele é uma criança muito ansiosa, porque isso, porque aquilo, e atropelando, não deixando nem a criança falar muitas vezes. E aí eu fico, gente, né, quem aqui está ansiosa de verdade? Então, querendo ou não, eu não tenho dúvida que a resposta do que o teu filho está passando na vida dele tem muita relação com o que tu apresenta como verdade. Então, se tu quer um filho com peso saudável, tu vai ter que ter um peso saudável. Se tu quer um filho mais calmo, com mais paciência, mais organizado, tu vai ter que mostrar para ele que tu também tem calma, tem paciência e está mais organizada. Porque sim, tu é um modelo referência, né? Então, foi o que eu falei para vocês no início da live aqui. Palavras movem, exemplos arrastam. Mais do que tu ficar falando e cobrando, é tu fazer. É tu fazer, tu mostrar o exemplo, tu acreditar que ele é uma criança, literalmente, né? A gente exige muitas vezes do filho algo que ele tá realmente só inicialmente aprendendo a engatinhar e se abrindo para entender como funciona. Então, eu sei que às vezes a vida pode estar corrida e a gente atropelar algumas coisas dos processos, mas é sempre importante dar um passo atrás e parar com calma e pensar o que eu posso construir diferente que vai trazer uma grande diferença na vida do meu filho, dessa criança, que tá me modelando. Então, não, mas meu filho tem como fã fulaninho de tal. Ele fala que ele quer ser fulano de tal, não tem nada a ver comigo. Você é que pensa. Você é que pensa, porque a força que os pais têm sobre a questão de ser a referência, né, é entendimento maior, assim. É um processo que o filho pode até não verbalizar, mas é inconsciente. Então, essa força é a força do pertencimento, que é uma das leis sistêmicas quando a gente estuda processos a nível de sistema familiar, tá? Então, que eu vou falar um pouquinho também. Então, seguindo aqui na fala e dando oi para todo mundo que chegou, gurias, encaminha a live aqui, porque esse assunto é de utilidade pública. Encaminha aqui com a setinha para quem você acredita que pode se beneficiar. Eu tava falando não só para pais, mas sim tios, dindos, né? Sempre tem aquele que tá sendo referência, tá sendo exemplo de modelo para uma criança. E aproveitando esse Dia das Crianças, a gente tem que procurar, né, ser uma pessoa realmente melhor por nós, mas
mudando o meu mundo, eu mudo com certeza o mundo à minha volta. Eu quebro padrões e crio novas possibilidades para todos aqueles que estão à minha volta também. Então, eu não tenho dúvida que o fato de vocês hoje saírem daqui com um insight, uma percepção diferente de algo que vocês possam vir aplicar na vida de vocês, vai fazer toda a diferença na vida das pessoas à volta de vocês. Filhos, afilhados, sobrinhos, as crianças, né? E hoje é o dia delas. Muito bem. Então, seguindo aqui na nossa conversa da live, já falei, né, um dado bem importante aqui já no início de cara, que é se um dos pais é obeso, 50% de chances aumenta de um filho ser obeso. E se ambos os pais são obesos, quantos por cento? 100% de chance. Então, por que disso? Vamos entender um pouquinho, tá? Aqui eu tava trazendo, eu tô com o meu caderninho, porque eu fiz tema de casa, né? Tá tudo aqui registrado sobre todas as pesquisas que eu fiz ontem à noite, fresquinha aqui pra vocês, tá? Ó, algumas pesquisas ainda trazem, tá? A informação de que o vínculo não é especificamente de forma tão forte genético. E às vezes a gente tem essa mania, né? Essa crença de falar, é genético, né? Ai, peraí, bati aqui no negócio. É genético. Porque minha avó era, porque meu pai era, porque meu tio era, toda a família é obesa. Então, é por isso que eu sou, né, obesa. Então, aqui nas pesquisas estão falando que o cunho não é especificamente genético, e sim comportamental. E diz ainda, adultos obesos geram crianças obesas. E ainda diz aqui, tá, que, vai dizer, nossa, né, Por quê? Tem uma questão aí maior, que eu tava falando pra vocês, que daí eu que vou trazer essa informação além das pesquisas, só um pouquinho, que é a questão do pertencimento. E aqui tá, eu já falei em algumas lives pra vocês sobre o pertencimento, né? O que é o pertencimento? A gente tem 3 leis que regem o sistema familiar. A primeira lei é pertencimento. A segunda lei é a lei da ordem e a terceira lei, a lei do equilíbrio. Mas aqui eu vou me ater a falar da lei do pertencimento. O que é essa lei do pertencimento em si, tá? Todos os seres humanos desejam pertencer. Todos nós desejamos ser vistos, desejamos ser quistos, reconhecidos, desejamos ser amados. É uma necessidade nata do ser humano. O pertencimento, ele pode moldar as nossas escolhas. Para se manter pertencendo ao nosso clã, à nossa família, a gente muitas vezes tem a nossa visão limitada de possibilidades, assim como de verdades. Ou se consegue ver, muitas vezes a gente boicota para se manter pertencente. Isso é inconsciente muitas vezes. Quantas vezes, né, eu tenho pessoas que chegam lá no consultório e falam assim, eu quero emagrecer, mas toda a minha família é obesa. E aí começa motivado e lá pelas tantas eu vejo que existe um monte de boicote acontecendo e que tem muita relação com se manter pertencente. Porque vai pra família, porque não quer fazer diferente, porque quer estar, né, repetindo os mesmos hábitos daquele grupo que tá ali. E daí se enche de desculpas para se manter, né, naquela realidade e ao mesmo tempo lá dentro quer se fazer diferente. Só que esse lá dentro quer fazer diferente, ele tem que ser muito mais forte a ponto de dizer para ti mesma, eu vou fazer diferente pela minha família para quebrar um padrão e sair da caverna trazendo luz. É mais ou menos isso. E quando, né, um filho tem os pais obesos, acima do peso, com sobrepeso, eles estão enxergando que aquilo é a referência e que para se manter pertencente ao clã é dessa forma que tem que ser. Todas essas informações, elas são inconscientes. A gente não fica com elas assim, é assim que eu vou fazer porque eu quero. Não, é inconsciente. A gente acaba muitas vezes repetindo os padrões, seja bons ou ruins, tá? Do nosso sistema familiar, seja na saúde, no financeiro, nas relações, no trabalho.
inconscientemente, que é o que eu falei pra vocês, criamos o nosso destino para pertencer. Então, quando a gente se dá conta que a gente vem repetindo algo muito forte e que eu quero fazer diferente, eu tenho que começar a me despedir daquela realidade e falar, a partir de agora eu vou construir outras bases, mas eu vou me manter pertencendo ao grupo. Eu não tô abandonando a família, eu só estou fazendo diferente. E esse fazer diferente pode ser que remeta a mudar e impactar isso nas próximas gerações. De um sobrinho meu que é pequeno, de um afilhado meu que tá me vendo construir e mostrar que não precisa ser daquela mesma forma que a família vinha fazendo. Por que muitas vezes, e aí voltando à história, essa força de percentual, né? É uma força de percentual em relação ao quanto a obesidade dos pais impacta na chance da obesidade do filho. Foi o que eu falei pra vocês, 50% de chance se um dos pais é obeso, teu filho ser obeso. 100% se os dois são, mas por quê? Entra fortemente o contexto do pertencimento, que é inconsciente. Ninguém quer ser excluído. E eu talvez vir a ser saudável, com peso normal, ser próspera, ser isso, diante de uma realidade que não é a do meu clã, pode gerar um sentimento de exclusão, de que eu não tô mais me encaixando naquele grupo. E o sentimento é de que ninguém quer ser excluído, porque a dor da exclusão, ela é equivalente à morte. Desde a pré-história, as pessoas precisavam viver em clãs, em grupos, para sobreviver. O pai da constelação familiar, que é o Hellinger, né? Quando ele foi estudar a constelação, ele começou, na verdade, ele fala que ele não foi estudar, ele viu os processos de constelação. Ele fala, a constelação eu as vi. Ele foi quem trouxe a constelação para o Brasil, para o mundo, né, especificamente. Hellinger, ele faleceu faz uns 2 anos, mais ou menos, mas ele mostrou os processos da constelação de forma muito forte. E o que ele disse que começou a observar em tribos que ele começou a estudar e olhar os movimentos, né? Que nas tribos, quando o assassino matava alguém, alguém matava, né? O assassino, isso mesmo, o assassino matava uma pessoa da tribo, esse cara que matou, né, ali alguém da tribo, ficava no lugar do morto. Você diz, como assim, Fernanda? Que coisa louca. Sim, começava a ter comportamentos no lugar daquele que morreu. Por contexto de manter o pertencimento de forma inconsciente. Então, tá, mas o que isso tudo tem a ver? Tem a ver que o teu filho vai querer repetir os teus padrões por contexto de pertencimento. Porque deixar de ser semelhante ao sistema traz sentimento de culpa. E quando a gente percebe culpa, será que eu não tô me afastando? Será que eu não estou? É quando tu tá crescendo. É quando realmente tu tá fazendo diferente. Então, sentir culpa não é de todo ruim quando vem esse sentimento. Logo, tu tem que pensar, não, é construir diferente, mas eu me mantenho pertencendo. E aí, Hellinger, que é o pai da constelação, ele fala ainda que todo crescimento interno só acontece na culpa. Tu vai dizer, vou viver culpada? Não, não é isso. Mas quando tu tá começando a fazer um pouco diferente, tu vai ter julgamentos, tu vai chamar a atenção e tu vai, em algum momento, talvez, quando tu ainda não tá fortalecida ao ponto de entender que é só diferente, tu pode se sentir culpada. Mas conforme tu vai amadurecendo e te autorresponsabilizando, deixando o teu adulto, né, e não a tua criança interior ficar regendo os teus processos, tu vai entender que é só um padrão que tu tá quebrando. Se toda a família é obesa, se toda a família é doente, se toda a família é escassa, se toda a família tem problema financeiro, tu fazer diferente é tu abrir as portas para que essa família prospere contigo. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que a gente tá aqui, tá? Numa sala e tem... A minha sala do consultório hoje eu tô em casa. A minha sala do consultório que eu digo que tem várias lâmpadas, tá? Tem várias lâmpadas aqui.
Faz de conta que aqui, imaginem, tá? Tem 10 lâmpadas aqui no meu espaço onde eu tô. 10. Eu apaguei todas as lâmpadas. Eu vou ficar no escuro, certo? Antes de eu continuar falando, vocês que estão aí, se tá tendo insight, se tá caindo ficha pra vocês, eu gostaria que vocês reagissem aqui nos comentários. Pode ser com o coração. De dizer que, ó, acabei de botar ali, que tocou o teu coração e que tu tá refletindo pra fazer diferente. Tá refletindo pra ter um insight, tá refletindo pra poder repensar os teus processos. Reage aqui com o coração. Esse aqui. Pode ser esse aí também, Ju. Tá ótimo. Que daí eu gosto de ver se vocês estão aí, né? Eu adoro as mentorias com as gurias que eu tenho toda segunda-feira do Momento Chega, porque eu enxergo a carinha. Eu enxergo a carinha e vou vendo elas me olhando, me ouvindo e falando assim, ai, Fê, tá tudo certo. Fê, meu Deus, ai. Eu adoro ouvir vocês, né? Aqui na live, pelo menos ver os corações, já fico feliz de saber que vocês estão conectando, tá sentindo, tá fazendo aí o repensar, né? E se tiver alguma dúvida, me pausem, tá, gurias? É uma conversa bem cafezinho aqui, que na verdade o cafezinho mesmo, eu acabo esquecendo, né? Porque eu começo a falar aí e aí esqueço. Voltando ao nosso processo aqui da conversa, tá? Onde é que nós estávamos? Naquela sala escura, né? Então, nós temos 10 lâmpadas aqui, tá tudo escuro. Se eu resolvo fazer diferente, se eu quero construir um processo diferente para prosperar no contexto, seja familiar, seja saúde, seja financeiro, e eu tô indo atrás, buscando isso, o que eu faço? Eu acendo a minha luz. E nessa sala que tem 10 lâmpadas, se uma se acende, o que acontece com as outras? Me respondam aqui nos comentários. O que acontece com as outras quando uma lâmpada se acende numa sala escura? Elas podem ainda estar apagadas. Mas se uma se acende, o que está acontecendo? As outras... Vamos lá, gurias? Vocês que estão aqui, que já reagiram com o coração. Quando uma se acende, as outras se iluminam. Isso aí, reflete nas outras. Perfeito, Mara. Entende? Então, quebrar um padrão é poder potencializar a luz dos outros. É prosperar, é abundar na vida dos outros também. Entende, gurias? Então, assim, o que eu quero dizer pra vocês? A culpa e o medo acontecem pelo sentimento interno, muitas vezes, de deixar de pertencer. Mas é uma falsa ilusão deixar de pertencer. Você só está fazendo diferente porque todas as pessoas pertencem. Tu nunca vai deixar de fazer parte do teu clã, das tuas raízes, da conexão com teus pais, com teus irmãos. Tu nunca vai deixar. Tu só tá fazendo diferente. E é necessário que a gente esteja completo, que a gente esteja cada vez mais fortalecido ao buscar o diferente, para que a gente não sofra desse universo da culpa. E seguindo aqui, tá? Essa parte do pertencimento, ok? Eu tava falando pra vocês, então, sobre o pertencimento. Aqui a Mara tá dizendo, fazer diferente incomoda o clã. Incomoda bastante. Porque começa, né, a movimentar inicialmente algo que tu pode ser julgada. Ah, agora tu tá mais assim. Agora tu tá mais assado. Ai, para com essa frescura. Ai, não, nada a ver isso que tu tá fazendo. Às vezes, assim, pra que tu vai te esforçar tanto? Pra que tu tá, né, cuidando tanto da tua alimentação? Eu acho que tu tá exagerando. Tá, agora tu tá chata, né? Seja com cuidado com a alimentação, seja no quanto tu tá trabalhando, seja no quanto tu tá fazendo diferente,
tu vai receber julgamento, porque a intenção desse julgamento, ela é boa, tá? Só pra vocês entenderem, gurias, quando tu tá cuidando da tua saúde, a tua alimentação, que tu tá ouvindo que tu tá chata, que tu tá diferente, que não sei o quê, quando tu tá buscando processos de autoconhecimento, fazendo muitos cursos, fazendo outras coisas, tu vai receber julgamento, né? E porque é diferente, é isso. E eu que busco muito, eu escuto, né? Várias coisas. O último curso que eu fiz de imersão, num sábado, quando eu voltei aqui pro meu condomínio, e aí eu encontrei meu primo e ele me olhou assim, tu tá sempre nessa, né? Eu com a cara inchada de chorar pelas transformações vividas, ele tá sempre nessa, né? Precisa tanto assim? Precisa tanto assim? E aí eu disse, é bom, a gente vai evoluindo. E aí ele assim, tá, se tu acha bom, tá tudo certo. Mas, inicialmente, né, tu recebe aquela, pra que isso? Tu entende? Pra que tu... Então, assim, esse julgamento que a gente recebe não quer dizer que é ruim. A intenção da pessoa que tá te vendo fazer diferente é boa. Por quê? Inevitavelmente ela tá falando assim, querendo como se fosse te proteger. Pra que mudar? Pra que tu vai te cansar? Pra que tu vai te estressar? Pra que tu vai isso? Pra que tu vai aquilo? A intenção é boa, porque é o mundo que ela conhece e é o que ela quer acreditar que é o melhor pra ti. Então, tenha empatia que quando tu tá fazendo diferente, tu vai chamar atenção. E não adianta tu ficar, ai que saco, tá todo mundo agora me enchendo o saco. Ai que saco, tá todo mundo falando que eu tô cuidando da minha alimentação. Ai que saco, tá todo mundo falando que eu tô fazendo curso demais. Não adianta tu te revoltar, né, e ficar brigando, porque se tu é o buscador, né, que tu tá querendo ali acender todas as lâmpadas da sala, e não necessariamente só a tua, tu vai passar pelo julgamento. E se tu souber receber isso empaticamente, de forma a entender que é simplesmente algo intencional, positivo, que as pessoas estão querendo te proteger, de alguma forma, pela percepção delas, e não que isso seja uma proteção, fica tudo bem. Entende, gurias? Então é isso aí, a Ju tá dizendo, quando as pessoas não entendem, elas te julgam, porque é o diferente. E é isso que a gente tem que olhar, para que a gente possa seguir avançando e saber que a gente tá simplesmente acendendo as luzes de todos. Seguindo aqui na nossa conversa, tá? Do impacto da tua obesidade na vida do teu filho. Então, gurias, foi muito forte no início da nossa live aqui, quando eu falei pra vocês, que a obesidade do teu filho é muito mais comportamental e por pertencimento do que genética. E tu vai dizer, mas agora meu filho já tá gordinho. Tá tudo certo? Se ele já está gordinho, é hora da gente trabalhar preventivamente para que ele não fique mais gordinho. Porque obesidade, sobrepeso, excesso de peso, não é saudável para ninguém. Os hábitos da família são primordiais para a manutenção da saúde da família como um todo. A criança, ela não tem o poder de trazer para dentro de casa alimentos ultraprocessados, refinados, açucarados. Quem traz é o adulto. E se tu trouxe, é tua responsabilidade. E aí entra a questão de contexto, exceção e regra, equilíbrio, que é o que eu trabalho muito. Não é, né, aquela frase que eu falo, né, nem sempre, nem nunca. Então não é, meu filho não pode, tira o doce da frente, não sei o que. Não, mas também não é, tenho à disposição aqui todos os dias para a hora que tu quiser. E essa questão de que, mas o meu filho precisa de uma bolachinha. Tenho que ter em casa uma bolachinha. Mas meu filho precisa ter uma sobremesinha depois do almoço. Eu acostumei ele assim. É tudo tua responsabilidade. É tudo tua responsabilidade, porque a criança não tem poder de decisão e de limite. Ela simplesmente segue os teus passos. E se é dessa forma que tu tá ensinando, é dessa forma que ela vai fazer. Porque ela confia no teu poder de decisão. Tu é o adulto.
E se tu aí tá trazendo todo dia alimentos que tu justifica que ele precisa, repensa. Repensa. E muitas vezes eu já escutei no consultório de mães que acabavam que comiam aquilo que o filho precisa ter. Então, quem que realmente precisa? Tô começando a tocar na ferida. Muito bem, as que chegaram, gurias, tô falando aqui sobre, né, o impacto da tua obesidade na saúde, na vida do teu filho, tá? Já teve bastante conteúdo aqui, na verdade a live era pra ser de 20, 30 minutos, a gente já tá meia hora falando, mas ainda tem bastante coisa aqui pra gente falar, tá? Deixa eu seguir porque a pessoa faz tema de casa e tá cheia de conteúdo aqui pra vocês. Então, assim, estudos de mais variados tipos, que eu fui revisando os artigos, tudo pra trazer aqui pra vocês, trazem e revelam que sim, o hábito dos pais determina a saúde do filho. Muito bem. A mudança, ela deve partir do adulto, pois a criança espera, foi o que eu falei pra vocês, eu tava falando e não precisa nem ler. Exemplos, a criança espera referências para construir a sua realidade. Ela vai reproduzindo em sua vida o que aprendeu dentro da sua casa. E não acredite que ela tá só modelando o amiguinho, que ela é muito mais forte, raiz que ela tá seguindo. É as tuas raízes que ela tá depois gerando ali os frutos dela, entende? Então, como que tu tá passando isso pro teu filho? Em qualquer cenário. A gente tá falando muito da obesidade, do sobrepeso, mas isso engloba uma série de coisas. O excesso de trabalho, o estresse, porque o excesso de peso é um excesso de coisas. E, na verdade, é uma falta de outras. Isso, pra mim, é muito claro, que eu trato muito isso com meus pacientes na parte da psicologia da nutrição. Como vocês bem sabem, quem aqui é minha paciente. Oi, Rosane, querida. Ó, fala que minha filha está ouvindo. Coisa boa, vamos ouvir os filhos todos aí. Já teve bastante conteúdo, vamos chegando. A mudança, então, né, deve literalmente partir desse adulto. Crianças obesas têm, em média, 80% de chance de se tornar um adulto obeso. Então, lá no início da nossa conversa, eu falei que se um dos pais é obeso, aumenta 50% de chance da criança ser obesa. Se os dois pais são obesos, aumenta em 100%. É um risco, é uma chance, não é determinante, tá? E agora, se essa criança já é obesa, aumenta 80% a chance dela se tornar um adulto obeso. Muito bem. Agora eu trouxe aqui uns dados de um recente estudo que teve, falando da prevalência que ocorreu, até com a pandemia, que potencializou, em relação à obesidade global, tá? Obesidade global nas crianças, né? De 0,7% que era, especificamente, foi para 5,6%. Pensa comigo, gurias. O percentual global de 0,7% de obesidade nas crianças, agora, nesses últimos anos, passou para 5,6% em meninos. Meninos, não, desculpem, meninas. E em meninos, de 0,9% passou para 7,8%. Em números, tá? São mais de 124 milhões no mundo de crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos que estão obesos. E eu acabei de falar pra vocês que se a criança já é obesa, aumenta em 80% a chance dela ser um adulto obeso. As crianças, o que está acontecendo? Elas estão perdendo o hábito de comer alimentos nutritivos, balanceados, com carboidratos mais complexos, com gorduras saudáveis e proteínas. Aqui no outro dado do estudo diz que 32,5% das crianças com menos de 2 anos, tá, consomem refri ou bebida açucarada 5 ou mais vezes por semana. Vocês têm noção disso, gurias? 32,5% das crianças de menos de 2 anos consomem refri ou bebida açucarada 5 ou mais vezes por semana. Ao chegar, tem uma outra questão que está se mostrando nos estudos, que é o excesso de telas, tá?
telas que eu digo celular, tablet, etc. Ao chegar aos 18 anos, os estudos já estão projetando que um jovem poderá ter passado, em média, em termos de tempo, mais de 3 anos em frente às telas. Até os seus 18, o quanto de horas o pessoal está ficando na frente das telas. Seja televisão, seja celular, seja tablet. E qual é o problema disso, tá? Esse estímulo acelerado tecnológico a nível cerebral atrapalha muitas coisas, principalmente sono. E essas crianças e adolescentes estão dormindo cada vez pior. Pouco, mal e com sono de não tão qualidade. Porque antes de dormir, a gente tem que ter 2 horas antes não estar ali conectada na parte dos eletrônicos. E normalmente as crianças às vezes até dormem com o celular na cara. E a qualidade do sono piora muito. Continuando aqui. Isso deixa as crianças mais cansadas, com mais indisposição para as atividades que exigem do metabolismo delas, do corpo delas, energia. Então, gurias, o que é preciso a gente fazer? Independente se o teu filho, se teu sobrinho, se teu afilhado já está acima do peso, tá? É preciso ter uma abordagem mais preventiva para não agravar e talvez a gente conseguir reverter da obesidade. Depois de instalada a questão do excesso de peso, fica cada vez mais difícil de reverter. A questão é que deveria, o certo, tá? Já iniciar essa prevenção lá na gestação. Sim, porque a alimentação da mãe influencia e impacta diretamente ali no bebê que está sendo gerado. O aleitamento materno, ele é um dos maiores preventivos, né, em relação à questão da obesidade. Porque as crianças que realmente amamentam no peito diminuem muitos riscos. E aí eu trouxe para vocês aqui alguns hábitos para vocês ficarem atentas e trazer, pode ser para tua realidade, porque eu acabei de falar lá no início da live que o que tu faz impacta no teu filho e para criança, né? Então, de forma geral, porque tudo que é bom pra ti, isso é uma coisa assim que eu sempre falo pros meus pacientes, que falam assim, Fê, eu queria começar uma alimentação pra família toda, né? Vou trazer todo mundo aqui. Daí eu falo, não, tudo bem, acho que pode trazer todo mundo, mas se vier os pais, eu não tenho dúvida que tu não precisa trazer toda a filharada. Porque aquilo que a gente fizer pra vocês, a força que isso tem, vai impactar abundantemente nos filhos de vocês. O que eu te ensinar, tu vai fortemente, pelo teu exemplo, já arrastar os teus filhos. Então, às vezes a gente acredita que, mas meu filho não me escuta. Mas não sei o quê. Faz a tua parte. Faz por ti. Segue apresentando pra ele, por persistência e insistência. Em algum momento ele vai se abrir. Mas tem que ter paciência. Porque se tu demora para mudar os teus hábitos, não queira exigir da criança que é da noite pro dia. Não queira. Eu tenho um exemplo que eu já dei em outras lives, né? Da Lari, que é minha filha, que eu tenho uma filha de 6 anos, pra quem não sabe. Que teve uma fase que ela tava na escolinha, que teve uma conversa lá, que o feijão tinha sapo, tá? E aí, ela acreditou fortemente que o feijão tinha sapo. E ela parou de comer feijão. E ela já não come lentilha, não queria lentilha, não sei o que, tarará. E os grãos são importantes, né? Questão nutricional, não que é obrigatório e tem e não tem outra possibilidade, mas ela comia e parou de comer. Eu passei 1 ano falando pra ela, literalmente 1 ano, tá? Que era legal, que deixava forte, que não sei o que. Ela, não, feijão tem sapo, não gostava, não isso, não aquilo. Até que lá pelas tantas ela voltou a comer. Por quê? Por insistência. Então a gente tem que seguir sempre, né, trazendo a fala, não forçando a criança, mostrando que é saudável, mostrando o teu prato. Olha o prato da mamãe, que legal. É muito colorido, é saudável. Olha aqui, tem várias cores, fica bonito. Vai me deixar forte, vai me deixar com a pele bonita. Então não é falar, come essa salada que senão não vai dar certo. Hoje eu não quero, tá tudo bem, hoje tu não quer. Tu não vai obrigar, não, tem que ter salada sempre. Mas tu pode ir falando o que tu tá fazendo e que é tão gostoso que daqui a pouco essa criança se abre.
A questão ali, ontem mesmo, fiz um pratinho na janta pra Lari, que eu coloquei ali o brócolis, a cenoura, o chuchuzinho, e fazia horas que ela não aceitava mais o chuchu. Mas eu coloquei. Sabia que talvez ia voltar, né? E aí ela tava jantando e ela comeu todos os vegetais que estavam ali. Comeu o cenoura. E eu falei, olha que legal, Lari. Hoje tu comeu toda a saladinha que tava aí no teu prato. E ela, sim. E fazia muito tempo que ela não aceitava chuchu. E eu já tinha a expectativa que talvez ela visse no prato e ela nem quisesse. Às vezes ela até tirava. Entende? Então, assim, se o adulto já tem dificuldade de mudar os hábitos, não queira exigir de uma criança que não tem a mesma maturidade que tu começa a movimentar uma mudança e que tu queira a resposta já em uma semana ou em um mês. Demora muito mais do que a gente possa imaginar. Claro que tem crianças mais abertas, mas é muito mais sobre o que tu tá falando e mostrando do que tu tá obrigando e forçando. Tudo que tu obriga, que tu força, que tu gera um impacto emocional negativo, a probabilidade daquilo não acontecer potencializa em quase 100%. Entende? Então, faça a mudança acontecer primeiramente dentro de ti, seja o exemplo pro teu filho, e eu não tenho dúvida que isso vai acabar reverberando na realidade do todo. Foi o que eu falei pra vocês no início da live. Quando eu mudo, o meu mundo muda. Quando numa sala cheia de lâmpadas e tá tudo escuro, eu acendo uma, essa uma que iluminou, reflete nas outras e potencializa a chance de iluminar os que estão à minha volta, com hábitos saudáveis, exercício, prosperidade, alimentação, saúde, um corpo em equilíbrio. Então, vamos indo para o fechamento. Hábitos que podem prevenir a obesidade, tá? Eu trouxe algumas coisas. A criança precisa de atividades físicas diariamente. Ela precisa se movimentar. Então, se não é possível dentro, né, da questão aí da tua casa, se tu não tem a rua, se não tem... tu pode, né, criar momentos, botar no YouTube, dançar, tu pode levar no parque, caminhar, ir na pracinha, andar de bicicleta, colocar ela numa atividade física, né, seja a questão ali na escola da Lari, ela faz a capoeira, a ginástica rítmica, que mais que a Lari faz? E o judô. O judô, então, ela me pede muito a natação, mas ainda não fechou nos horários. E, Fê, mas eu não tenho condições agora de levar em tantos lugares. Não tem problema. Tu vai, aos poucos, trazendo um movimento pra vida de vocês que vai te ajudar a ajudar teu filho. Então, em vez de passar, às vezes, sei lá, domingo a tarde inteira na frente da TV vendo filme, pode ver filme? Pode, mas a questão é o excesso. Pega a criançada, vai dar uma volta no parque, faz correr, faz ir na pracinha, né? Então, a criança precisa de atividade física diariamente. Brincadeiras em espaço aberto, né? Que eu tava falando, que é atividade física e brincadeiras, já tava colocando no mesmo pacote. Comer vegetais e frutas diariamente seria bem importante para a criança também, mas é uma construção, né? Nem todos aceitam, ou é muito comum eu ouvir dos pais, quando era bebê, aceitava tudo. E agora não quer mais. Tá tudo bem, são fases, tá? Eles passam por fases que daqui a pouco não aceita, daqui a pouco volta a aceitar. O que eu sempre digo pros pais, assim, é não rotule. Meu filho não gosta de cenoura. E aí tu leva essa informação pra vida toda que o teu filho não gosta de cenoura e de forma alguma tu estimula pra que ele volte a gostar. Então nunca é definitivo e rotulado algo que aconteceu numa transição de não aceitar. E não é sobre forçar, mas é sim sobre continuar potencializando a chance de que isso venha a começar a acontecer de forma fluida, tá? Seguindo aqui, evitar, né, usar gorduras saturadas, trans, muita fritura dentro de casa, no cozimento dos vegetais, não, das refeições, arroz, feijão, carnes. Eu sempre falo para os pais, evitem usar óleo, né? Aqui em casa eu só tenho azeite de oliva e qualquer coisa que eu faço na cozinha, no que eu uso óleo, que é pouquíssimo, tá? É com azeite de oliva. Então, aonde que eu uso óleo? No arroz eu não uso óleo, no feijão eu não uso óleo, nas massas eu não uso óleo.
praticamente é um fiozinho para dourar, às vezes a cebolinha ali e fazer a proteína, a carne, o frango, etc. Mas óleo praticamente não é necessário para o cozimento. E aí, para cada uma colher de sopa de óleo rasa que eu tô utilizando, eu tenho ali umas 110 calorias. E se eu aqueço esse óleo, mais ainda, se é um óleo de soja, girassol, mais ainda eu aumento a gordura saturada desse óleo que já existe. Tu vai dizer, vale a pena então o azeite de oliva? Vale a pena, porque é uma gordura monoinsaturada e ao aquecer quebra muito pouco essa gordura monoinsaturada. Ela se mantém ainda muito insaturada, que é o tipo de gordura boa que aumenta o HDL, que faz bem, tá? Comer mais grãos integrais, isso é importante também pros filhos, tá? Muita gente pensa assim, arroz integral é só para adulto, ou pão integral é só para adulto. Então, assim, tudo que é bom para ti é bom pro teu filho. E tudo é questão de hábito. A Lari, por exemplo, se criou comendo arroz integral. E ela gosta do branco? Gosta. Mas ela aceita o integral. E aceita o branco. E faz parte da alimentação dela comer de tudo um pouco. Tá? Então, assim, reduzir a ingestão de doces e bebidas com açúcar. Isso é bem importante. Seguindo aqui, se for usar leite, preferir mais o desnatado ou semi-desnatado, não integral, porque tem mais gordura saturada. Comer mais peixes e carnes magras, evitar tantas carnes vermelhas. Reduzir a ingestão de sal. E comer mais alimentos de verdade, menos embutidos e processados. Aquela máxima que a gente sempre fala, né? Descasque mais e desembale menos. Aqui, Rosane perguntando, e o óleo de coco? O óleo de coco é uma gordura saturada. O que é saturado? É um tipo de gordura que não é muito boa. Tu vai dizer, mas óleo de coco então, né? O que acontece? Ele é natural, diferente do óleo de soja, entende? Então é mais saudável que um óleo de soja? Sim, mas é uma gordura saturada que potencializa o aumento de gordura localizada, assim como também a questão de colesterol ruim. O LDL colesterol, por exemplo, tá? Então a gente pode se utilizar pensando que ela é mais qualitativa, mas usar pouco. E não a lá vão ter, que nem muita gente acha. Mas o óleo de coco é saudável. Sim, ele tem alguns potenciais fatores saudáveis, como uma ação específica que é antifúngica. O que é antifúngica? Previne a formação de fungos, né? Tanto é que é utilizado principalmente até em região, por exemplo, vaginal, quando a pessoa tem candidíase. Mas a gente, né, se tá tendo muito processos de fungos, também tem que ser revisto às vezes de outra forma. E não se entupindo de óleo de coco nas suas refeições. Então, eu não fico indicando que utilize, eu prefiro ainda o azeite de oliva. Porque a gordura do azeite de oliva é mais rica, né, nos ômegas potencialmente que favorecem o colesterol bom. E que é a gordura insaturada, monoinsaturada, poliinsaturada, que não potencializam o acúmulo de gordura localizado. Tá? Alguma dúvida ainda, gurias? Isso? Tá. Finalizando aqui a nossa live e fechando tudo que eu tô falando, né? A criança reflete muito o que os pais são. Os seus filhos são o seu espelho. Acredite nisso. E o que você quer ver refletindo no seu espelho? Pensa comigo, tá? Se tu tá fazendo A, não exija do seu filho B. Se tu tá fazendo, né, aquilo que tu quer e que dá na telha porque tu é adulto, não exija. Mas contigo eu quero que seja diferente. Contigo eu não quero que tu pague o preço que a mãe tá pagando. A alimentação do meu filho eu cuido, é maravilhosa. Mas a minha tá uma bagunça. Mas meu filho nem vê, ele fica na creche. Tu é que pensa. As crianças têm um radar sensorial que a energia ela vibra. E o que ela tá vendo, seja na tua aparência física, tá ressoando na verdade dela. Então não se iluda em acreditar que tu, colocando teu filho numa bolha de perfeição e tu não tendo cuidado contigo, não te priorizando, não cuidando da tua saúde, do teu exercício, que ele vai seguir nessa bolha. Não se iluda.
O bom exemplo começa em casa, certo? Então, o bom exemplo começa em casa. Gurias, no fim, a nossa live de hoje foi a mais extensa, né, que teve dos Café com a Fê, que normalmente é 20, 30 minutos, mas eu acho que é um assunto que dificilmente eu trago, né, que é das crianças, porque o meu público normalmente é acima dos 5 anos, não que eu não atenda criança, mas é mais adulto, mas eu acho que é super importante, assim, essa conversa, porque eu não sei se vocês gostaram, reajam aqui quem ficou aqui, quem gostou, pra gente ir fechando e eu saber que vocês estavam comigo, que refletiram. Se tiver algum insight que tu tenha tido, alguma percepção, tu pode escrever aqui também para que eu possa saber, ou depois me mandar no direct o que tu sentiu, se tu não gosta de se expor, né, com as palavras que eu trouxe hoje aqui, sobre o quanto tu pode estar impactando não só no teu filho, mas nas pessoas à tua volta, o quanto tu tá impactando no clã de vocês, no mundo que gira à volta de vocês. E muitas vezes a gente tem aquele sentimento de que eu já falei pro fulano e nada muda, mas eu não tenho dúvida que o fato de tu estar ali demonstrando algo diferente já mexe e movimenta o sistema de forma diferente, de forma mais positiva, mais do que tu possa imaginar. Talvez se tu não estivesse movimentando nada, as coisas estariam mais bagunçadas ainda. Então, essa nossa conversa hoje aqui é para que vocês possam, de alguma forma, sair daqui hoje pensando nesse autocuidado por amor, né? No se tornar as pessoas que vocês querem ser. Vocês já têm dentro de vocês todo um potencial para se transformar. E eu não tenho dúvida que essa mudança vai refletir a todos à volta de vocês. Então é isso, gurias. Que bom que vocês gostaram, que bom que vocês refletiram. Eu vou deixar salva aqui a live. E quem quiser compartilhar nos seus grupos do WhatsApp, quem quiser compartilhar com as mães da escola, para que reflitam sobre, porque isso impacta os coleguinhas, né? Fiquem bem à vontade, porque é isso que eu brinquei com vocês lá no início, né? É live de utilidade pública para que a gente reflita e possa fazer a mudança nessas crianças para que elas sejam adultos saudáveis, que elas possam, né, se olhar, se amar, se gostar e refletir saúde, refletir disposição, ir para a vida com verdade e não doente, cansada, indisposta, se olhando e se envergonhando, minimizando a autoestima delas, que elas, né, consigam ter boas relações, que se a gente conseguir plantar essa sementinha em uma pessoa, pequenininha lá, né, nossas criancinhas lindas, e hoje é o dia, eu não tenho dúvida que isso floresce e impacta num todo maior, tá? Então, fiquem com Deus aí, gurias, um ótimo dia das crianças para vocês, e a gente vai se falando. Adorei estar aqui com vocês hoje.